Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre como é que nós podemos lidar com o erro de uma forma mais leve. De uma forma que nós não nos sintamos tão culpados, tão pesados, quando nós cometemos algum erro, alguma falha, ou quando alguma coisa acontece que nós não estamos à espera, que nós gostávamos que tivesse acontecido de uma forma diferente, mas acontece ali alguma coisa e muda o nosso processo, muda a nossa rota. Temos ali um solavanco ao longo do caminho e precisamos de parar um bocadinho, de analisar o que aconteceu e continuar a seguir caminho. Mas o problema é que nestes solavancos da vida, nestes erros que vão acontecendo ao longo do processo, existem muitas pessoas que acabam por ficar pelo caminho. Porque ficam desiludidas consigo, do género, eu errei, eu falhei, eu não devia ter feito isto desta forma, eu devia saber melhor. Ou então porque ficam desiludidas com o processo. Eu pensava que ia acontecer de uma maneira e aconteceu de uma forma completamente diferente. Eu pensava que ia acontecer desta e desta forma e aconteceu de uma maneira completamente diferente. Algo que às vezes sai das nossas mãos, sai do nosso controle e nós ficamos: uau, e agora? O que é que eu faço? Isto não aconteceu nada como eu queria. Não aconteceu nada como eu gostaria que tivesse acontecido. E agora como é que eu lido com isto? E muitas vezes, por não sabermos lidar com o erro e com a falha de uma forma leve e como algo que faz parte do processo, isso acaba por colocar em causa todas as nossas metas, todos os nossos objetivos e o processo pelo qual nós estávamos a passar para chegar a algum lado. Então, a primeira coisa que eu quero que tu entendas e que, se for preciso, escrevas na tua testa, no espelho da casa de banho, onde tu quiseres para não te esqueceres, é que o erro faz parte do processo. É impossível nós termos um caminho em linha reta ou em linhas curvas ou o que for que tu tiveres para ir a passar sem que aconteçam certos erros e certas falhas. Até porque aquele clichê que nós ouvimos que o erro não é um erro, é uma oportunidade de aprendizagem, não é clichê, é realmente importante. Então, em vez de nós estarmos muitas vezes parados, sabem? Nós não queremos andar e queremos ficar onde nós estamos exatamente para não corrermos o risco de errar. Pelo menos se eu ficar quieto, pelo menos não corro riscos. Nós estamos a impedir-nos de aprender. Nós estamos a impedir-nos de crescer. Há certas frases também clichês que às vezes até dizem apressa-te a errar. Porque quanto mais rápido tu errares, mais rápido tu vais aprender, mais rápido vais perceber para onde é que não queres ir, o que é que não é para fazer, o que é que dá certo, o que é que está errado e mais rápido vais acertar. Mas mais uma vez isso não é clichê, isso é a realidade. Então se tu constantemente acabas por te bloquear, acabas por ficar parado, por ficar parada, com este medo de errar, com este medo de falhar, apressa-te a errar, apressa-te a falhar. Quanto mais cedo tu começares a fazer coisas que estão fora da tua zona de conforto, que se calhar são coisas pela primeira vez, que tu não sabes muito bem até se estás a fazer aquilo como deve ser, vai e faz. Vou pegar num exemplo simples. Vais cozinhar uma coisa pela primeira vez. Não sabes muito bem se é daquela forma, apesar de até teres uma receita. Nós podemos ter a receita toda pronta, mas mesmo tendo ali a receita à nossa frente, nós temos medo de colocar algum ingrediente a mais ou a menos, temos medo de colocar o forno ligado a mais ou a menos, temos medo de cometer algum erro. É dizer, pá, nem vale a pena experimentar. Imagina que eu queimo aqui isto tudo. Mais vale tu fazeres e tu experimentares e queimares tudo e vais perceber, eu não devia ter feito assim, eu não devia ter feito assado, eu não devia ter feito desta forma. Ok, agora posso melhorar para uma próxima vez. Isso é encarar o erro com leveza. É tu saberes que ainda que tenhas todas as estratégias prontas, que ainda tenhas ali um plano de ação super bem estruturado, não é assim, é assim, é assim, e é 100% infalível, vai acontecer exatamente como eu estou à espera. Não, não vai. Erros vão acontecer no caminho. E tu vais já com esta mentalidade. Erros vão acontecer, até posso falhar, mas eu posso aprender com esse erro que eu vou ultrapassar. Então, a primeira coisa que tu deves guardar para nós conseguirmos lidar com o erro de forma mais leve é aceitar. Eu sei que eu falo muito sobre aceitação, mas realmente aceitação é algo que muda completamente a nossa vida. Quando nós conseguimos perceber que precisamos de aceitar aquilo que nós não podemos mudar, até é como aquela oração da. Não sei se é a oração da. Não é serenidade, epá, não me lembro. Depois eu até posso colocar aqui na descrição do vídeo, que é aquela oração que se faz no programa de 8 semanas dos Alcoólicos Anónimos, que é Deus dá-me a sabedoria para eu aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para eu mudar as coisas que eu não posso aceitar e sabedoria para distinguir umas coisas das outras. Há coisas que nós podemos mudar e que precisamos de coragem para as mudar. Há coisas que nós não podemos mudar e que precisamos de sabedoria para as conseguir aceitar. Então o erro é uma delas. Nós não podemos mudar o erro. Nós precisamos de aceitar que ele vai acontecer.
E quando ele acontece, em vez de olharmos para ele de uma perspectiva, isto é o segundo ponto. O primeiro ponto é nós aceitarmos que vamos errar. O segundo ponto é nós conseguimos olhar para ele com uma perspectiva diferente. Em vez de tu olhares para o erro, para a falha, como eu não sou capaz, eu pensava que eu sabia melhor e não sei, eu já sabia que isto ia dar errado, eu já sabia que nem sequer devia ter tentado, eu já sabia que isto aqui ia me desiludir, que isto aqui ia me frustrar. Em vez de estares a olhar com essa perspectiva, tenta olhar de uma perspectiva diferente. Começa a mudar as lentes com que tu olhas para os erros. Que é do género, ok, apesar de eu ter errado, o que é que eu aprendi com isto? Apesar de eu ter errado, ou apesar de ter acontecido um erro, porque às vezes eu errei, e também é preciso normalizar isto. Do género, hoje em dia parece que sabem, tudo não se pode dizer. Ah, eu falhei. Ai não, tu não falhaste, tu não podes dizer isso desta forma. Houve uma falha. Não, não, não. Há momentos em que eu falhei, há momentos que fui eu que errei, há momentos que a culpa foi minha. Ai não, tu não podes dizer que a culpa foi tua, tu não podes sentir culpa, tu só podes assumir. Não, gente, nós temos que sentir culpa, nós temos que sentir tristeza, nós temos que sentir raiva. Nós há momentos em que vamos estar mais para baixo, há momentos em que vamos estar ansiosos, há momentos em que nós falhamos, nós erramos. Uma coisa é eu errar, outra coisa é eu ser uma pessoa falhada. São duas coisas completamente diferentes. Mas há momentos em que tu precisas de assumir. Eu falhei, eu errei. Mas o que é que eu posso aprender, apesar disso? O que é que eu posso retirar deste erro? O que é que eu posso retirar desta falha? Que informação é que isto aqui me dá? Uma falha e um erro é uma informação. Qual é a informação que tu podes tirar de todos esses erros que tu tens estado a culpar? Pega nessa lista de erros que muitos até, se calhar, te fizeram deixar ficar onde tu estás, estagnado, parado, parada, pelo medo de errar novamente. Olha para eles e percebe qual é que é a informação que eu posso tirar daqui. Qual é que é a aprendizagem que eu posso tirar daqui. Eu não quero que isto fique somente na tua cabeça, eu quero que tu escrevas. Até precisas, se calhar, começar a ter aqui um caderno quando estás a acompanhar os meus vídeos para começar a escrever e a apontar as coisas que tu precisas de fazer e colocar em prática na tua vida. Porque aqui nunca vai ser só blá 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 blá. Eu quero realmente que tu entres em prática. Então pega nesses erros todos, pelos quais tu se calhar ainda te sentes culpado, ou que algum deles te fez ficar com medo de tentar novamente, e à frente de cada erro que aconteceu, à frente de cada falha, escreve qual é a informação que eu posso tirar daqui. Qual é a aprendizagem que eu posso tirar daqui? E depois de tu retirar essa aprendizagem, esse conhecimento desse erro ou dessa falha, porque um erro e uma falha é simplesmente feedback daquilo que tu fizeste, ou daquilo que tu não fizeste, ou daquilo que aconteceu, depois de tu perceberes que informação é que tu podes tirar, como é que tu podes melhorar daqui para a frente? Porque depois, se nós percebêssemos o valor que um erro tem muito mais valor do que um acerto. Porque um acerto, ok, boa, percebi, é por aqui, é bom. Mas o erro dá-nos tanta riqueza, tanta informação. Quando nós falhamos num passo que nós damos, numa escolha que nós fazemos, numa pessoa, num ambiente que nós pensávamos que era por ali, mas não era, nós aprendemos tanto. Eu posso dizer que eu aprendi muito mais com os meus erros e com as minhas falhas do que propriamente com os meus acertos. Os acertos é de género, ok, consegui, boa, então fica. Já está? Já está arrumado? Deu certo, boa. Agora um erro, vocês eu aprendo. Ok, deu errado. O que é que eu posso fazer de forma diferente? Será que há alguma coisa que eu posso melhorar em mim? Será que há alguma coisa que eu posso melhorar no processo? Será que há alguma coisa que eu posso melhorar na estratégia? Eu aprendo, aprendo, aprendo. E vou lá e tento outra vez. E dá errado outra vez. E vou lá e redefino novamente. E eu só tenho a capacidade para fazer isto porque eu entendi que um erro é um erro, que a minha identidade é a minha identidade. Eu sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa valiosa, eu sou uma pessoa com competências. E apesar de eu ser uma pessoa capaz, valiosa e com competências, eu vou cometer erros. A minha identidade não se mistura com os meus erros. Os meus erros são coisas que acontecem ou coisas que eu faço de forma errada e que eu posso melhorar. A minha identidade, ela permanece intacta. Então eu consigo, à medida que os erros vão acontecendo, ir tirando informação, ir-me aprimorando e aprimorando e aprimorando. Isso traz-me tanta riqueza. Terceiro ponto para tu conseguires lidar de forma mais leve com o erro. Então, primeiro, aceitação. Segundo, mudares a perspectiva com que tu olhas para o erro. Terceiro, tu conseguires ir aplicando a perspectiva e a aprendizagem que tu tiras do erro na tua vida. E ires colocando em prática, em prática, em prática. Porque é quando tu entras em ação e quando tu colocas as coisas em prática, tu vais integrando e tu vais percebendo, uau, graças àquele erro, graças àquela falha, eu hoje consigo fazer isto e isto desta forma. Eu tornei-me esta e esta pessoa. E tu vais perceber que tu vais querer apressar-te a errar. Então, hoje em dia, tem muitas coisas, quando eu vou fazer pela primeira vez, eu fico, vocês estou com medo de falhar, estou com medo de errar. Isso acontecer totalmente ao contrário. Eu penso isso.
Não é porque eu estou a falar contigo sobre apressaste a errar que eu não tenho medo de errar, eu tenho medo de errar. Mas pelo facto de olhar para aquilo como, ok, se eu errar, qual é que é a pior coisa que pode acontecer? Ok, posso ficar exatamente onde eu estou, mas com mais informação, porque já sei por onde não ir. Então, para eu ter esta perspectiva diante do erro, eu vou, e eu faço, e erro, e aprendo, e aplico, e aceito, e erro, e aprendo, e aplico, e aceito, erro, aprendo, e aplico, e aceito, evoluo, desenvolvo, e chega a uma altura que eu acerto. É impossível tu acertares na tua vida com propósito e com sentido se tu não lidares com o erro de uma forma leve, de uma forma integrativa, do género, ele faz parte de mim. Eu sou uma pessoa falha. Eu sou uma pessoa imperfeita. Perfeito, eu acredito que só Deus, que não existe mais ninguém que seja perfeito neste mundo. Então, buscares uma perfeição e uma coisa que nunca vai acontecer só te vai frustrar. Mais vale tu aceitares que tu és uma pessoa que falha, que és uma pessoa que erra. Mais vale tu aceitares que no processo vão acontecer falhas e vão acontecer erros. Mas que ao longo dele tu consegues aceitar, tu consegues recolher a informação que ele te dá e tu consegues aplicar tudo aquilo que tu vais aprendendo ao longo do processo. Então não te esqueças. Quando este vídeo terminar, tu vais pegar no teu caderno, buscar uma caneta e vais escrever quais são os erros que tu até hoje deixas que te bloqueiem. Ou qual é o medo de errar que tu até hoje deixas que te bloqueie. Se calhar não aconteceu nada, mas já estás aí a prevenir. Ai não, como eu tenho medo de errar, é melhor nem fazer. Escreve isso. E ao lado disso, como é que tu podes ressignificar a forma que tu tens olhado para esse erro, de forma que ele não te bloqueie. Mas aceita. Aceita que dói menos. Tu vais errar, tu vais falhar. E ainda bem, porque isso vai dar informação muito rica e muito preciosa para o teu processo. Apressa-te a errar. Se tiveres alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que eu te possa ajudar, escreve aqui, manda-me mensagem. Estou disponível para ti, para vos ajudar aqui a viver um propósito e um processo mais leve, congruente com a vossa essência, intencional ao longo do vosso caminho e da vossa jornada. Encontramos no próximo vídeo.